Gravando. Pois bem, meus amigos, voltamos então para a garantia da aplicação do artigo 467 da CLT sobre a finalização do contrato, certo? O artigo 467 ele diz o seguinte, olha, em caso de rescisão do contrato, havendo controvérsia sobre o valor que vai ser pago das verbas rescisórias, o empregador é obrigado a pagar ao trabalhador, quando comparecer à Justiça do Trabalho, todas essas verbas, as partes que são em controvérsia, sob pena de pagá-las acrescidas de 50%. O que seria essa aplicação? Eu trabalho em empresa e antes disso eu vou falar quais são as verbas rescisórias quando o contrato acaba. Aviso prévio, 13º proporcional, férias proporcionais, saldos do salário, FGTS e a multa de 40% se houver a resolução do contrato de trabalho. Tá certo? A rescisão a gente utiliza como regra geral, mas nós vimos que tem parcelas resilitórias, resolutórias e rescisórias. Parcelas resilitórias quando o contrato, as partes não cometem falta. Resolutórias quando há falta de uma das partes e rescisórias quando o contrato é nulo, matéria do semestre que vem. No entanto, eu posso entender o seguinte, verbas rescisórias são as verbas que são pagas quando o contrato acaba. Olha o conceito que coloquei aqui na apostila. As verbas rescisórias devem ser pagas no momento em que o contrato acaba e até a primeira audiência. E aí, quando eu fui dispensado, dessas verbas, vamos pensar que Salom me falou o seguinte, olha, realmente você tem direito a receber todas as verbas rescisórias, só que eu só concordo que você tem direito a aviso prévio e 13º. As demais eu não concordo que você tem direito, porque já foram pagas, por exemplo. Eu vou até a justiça e falo assim, olha, excelência, tudo bem, eu vou brigar aqui agora. Quanto ao aviso prévio 13º, o empregador reconhece que me deve, só que ele não quis me pagar. Então essas duas verbas aqui não tem por que brigar, porque ele já reconheceu que são devidas. Então, nesse caso, elas devem ser pagas nessa audiência, até essa audiência aí, elas devem ser pagas com acréscimo de 50%. Porque seria contraditório eu admitir que devo, não pagar e chegar até a justiça, chegar até a primeira audiência, não ter qualquer penalidade por causa disso. Então, a regra do artigo 467 é essa. Se o empregador reconhece que te deve algumas parcelas, elas devem ser pagas até a primeira audiência. Se elas não forem pagas até a primeira audiência, elas vão ter um acréscimo de 50%. Somente as parcelas que são incontroversas, reconhecidas como devidas pelo empregador, é que sofrerão, então, a incidência da multa de 50%. Vou fazer um adendo aqui nesse momento. Gente, as multas, elas são aplicadas de formas restritivas. As penalidades, elas são pagas de forma restritiva. Eu não posso, por exemplo, aplicar essa penalidade para quem não é empregado. Embora a Justiça do Trabalho tenha competência, por exemplo, para julgar uma relação entre um pedreiro e você, o pedreiro, essa relação dele contigo, é uma relação civil, é um contrato de prestação de serviços. Então, nesse caso, a justiça comum é quem deveria avaliar, tá certo? Mesmo assim, a competência é da JT. Mas a competência da JT para julgar a relação de emprego e o empregado é que deve merecer essa multa. Quem tem relação civil não vai ter essa multa aí, tá bom? Eu sei que vai ser dúvida aí da live que nós vamos tirar aí quando vocês marcarem. Pois bem, surgindo então essa controvérsia, eu vou colocar aqui as verbas que eu coloquei aqui, ó, que surgem quando acaba o contrato. Existe uma interpretação bem restritiva de que fala que a multa ela deve ser aplicada apenas sobre o que eu considerar como verba rescisória, né? E a parcela que foi em controvérsia e o empregador não pagar. Então seria o aviso prévio, o 13º proporcional, as férias proporcionais, o FGTS, 40%, e alguns também falam saldo salarial. Então seriam 6 verbas. Alguns entendem, por exemplo, que seria apenas 5 verbas. Mas vamos adotar essas 6 aí, vou incluir o saldo também, viu? O saldo de salário, alguns entendem que não seria verba rescisória, tá bom?
Eu coloquei a descrição de outra parte da doutrina, aqui na apostila, que entende que tudo que está aqui, do número 1 ao 12, tudo deveria incidir, então, a multa. Essa é uma parcela minoritária. Então, eu coloquei aviso, 13º, férias, férias proporcionais, PLR, que é a participação nos lucros e resultados, entrega de guia, guias para saque, saldo de salário, depósito de FGTS, indenização do artigo 479, indenização por tempo de serviço. Não queimem a cachola nesse momento, guarda aí. Por quê? Eu vou utilizar o 467 apenas para as verbas rescisórias em modo restritivo. Então, vão ser sobre aviso prévio, 13º, férias, 40% do FGTS e FGTS. Tá bom? Compreendidos? Qualquer dúvida, marque aí para a gente resolver na nossa próxima aula. Então, a multa é de 50% sobre o valor que era em controvérsia e que não foi pago por parte do empregador. Tá bom? Pois bem, vocês vão ler então as súmulas. Eu não vou ficar fazendo a leitura da súmula para não perder muito tempo, né? Para a aula ser um tempo menor, mas ser de conteúdo denso, porque vocês podem ler muito bem e são súmulas bem tranquilas. Então vamos lá, é a súmula 182, a súmula 242, a súmula 314 do TST. E também a súmula 305, viu? 305. O que eu chamo a atenção? Eu chamo a atenção pelo seguinte: salário retido. Salário retido não é verba rescisória, porque só é verba rescisória, gente, é aquela que o fato gerador surgiu com o fim do contrato, tá certo? Surgiu com o fim do contrato. Então, surgiu com o fim do contrato um salário que eu não deixei, que eu não recebi em janeiro, não, o salário já é meu, já é um direito adquirido, tá certo? Então, somente vai ser considerada verba rescisória aquelas verbas que surgem em razão do fim do contrato, correto? Depois, seguro-desemprego também. O seguro-desemprego, gente, é um benefício pago pelo Estado. É um benefício pago pelo Estado. Não surge em razão do fim do contrato por parte do empregador. Eu coloquei aqui, ó, benefício pago pelo Estado. Dever do empregador é somente de entregar as guias, tá certo? Não é considerada verba rescisória. Agora, tome cuidado. É o seguinte, olha, se o empregador ele não te entregar as guias, tá certo? Ele tem que te entregar as guias lá no prazo, para você dar entrada entre, salvo engano, entre o 7º dia e o 100º, 20º dia, você tem o prazo para dar entrada lá na caixa, dar entrada não, né? Solicitar a caixa, o pagamento. Vamos ver aqui rapidinho, olha como é que é bom. Rapidinho aqui, ó, vamos ver. Prazo para dar entrada no pedido de seguro-desemprego. 120 dias, tá certo? 120 dias. Então, o empregador, gente, ele tem que te entregar essas guias para que você faça o requerimento perante a Caixa. Então, você tem aí 120 dias após a rescisão do contrato. É entre 7 dias e 120 dias. Então, a partir do 7º dia, você já vai procurar a Caixa para você fazer a solicitação do pagamento do seguro-desemprego. Então, o empregador tem esse prazo aí para te entregar. Alguns dizem que não, né? Porque o prazo seria para a Caixa pagar. Que as guias deveriam ser entregues juntamente com o pagamento das verbas rescisórias até o 10º dia lá do aviso prévio. Né? A gente vai ver a matéria do aviso prévio que você tem que pagar todas as verbas rescisórias em 10 dias. É um prazo comum, tanto para o aviso prévio indenizado como o trabalhado. Então, nesses 10 dias, você tem que entregar, então, essas guias CD-SD. Guias CD-SD significa o quê? Guias de comunicação dispensa / seguro-desemprego. CD/SD. Você, então, deveria receber no prazo dos 10 dias. Só que o seguro-desemprego ele não é pago pelo empregador, ele é pago pelo Estado. Professor, me explica, então, qual a relação do seguro-desemprego com o empregador. Gente, se o empregador deixar de te entregar essas guias, se o empregador deixar de te entregar essas guias aí, o que vai acontecer? Nós vamos cair na vala comum do artigo 186 e 927 do Código Civil, que tratam todas as vezes que houver, por ação ou omissão, prejuízo causado a qualquer pessoa,
a responsabilidade será de quem o causou. Olha o que diz aqui o artigo 186 do Código Civil. Artigo 186 do Código Civil. Vamos lá? Olha. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano ao trem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então percebam, se o empregador não te entregar no prazo essas guias para você fazer a solicitação perante a Caixa, o que ele praticou, gente? Ele praticou por ação ou omissão voluntária, ele foi negligente, violou seu direito, que era receber as parcelas pelo Estado. Então você vai ter que fazer um pedido perante a Justiça do Trabalho para que o empregador te indenize por falta, por omissão em não entregar as guias CDSD. E qual vai ser o valor da indenização? Vai ser o valor de acordo com quantos meses de seguro-desemprego que você merecia. Então, se você tinha direito a 5 meses, valor de 1.500, vai ser 5 vezes 1.500. Que vai dar o valor que a gente sabe de... Tá bom? Pois bem, podem ler lá a súmula 389, que fala da competência da JT para julgar as ações em que o empregado pleiteia a indenização pelo não pagamento do seguro-desemprego. Tá bom? Pleiteia. Meus amigos, vamos ver se eu jogo mais uma súmula aqui. Não, já tem aqui a súmula 389. Ah, também a súmula 69 do TST. 69 do TST. Essa penalidade de 50% aí com base no artigo 467, vocês tomem cuidado, viu? Essa penalidade, o valor que você ganha. Então, você tinha aviso prévio no valor de 2.000. Não pagou o valor de 2.000, você vai receber uma multa de 50%. Então, vai ser 2.000 mais 1.000. 3.000, né? Só que esses 1.000 aí tem natureza indenizatória. Então, sabe aquele quadrinho lá? O VAR lá, o que eu pedi lá no exercício anterior? Vocês podem colocar multa do artigo 467. Ela não tem natureza salarial, ela é indenizatória. Só que aí eu não faço nem pelo nem para, viu? Ela simplesmente não tem natureza remuneratória, então ela é uma indenização. Mas a sua causa não é o contrato de trabalho, então não é pelo nem para, simplesmente é uma penalidade, tá certo? Mas para ficar mais didático, vocês podem colocar lá no quadrinho a multa do artigo 467, 50% da parcela sobre as verbas incontroversas, tá bom? E eu vou trazer uma questão que cai muito em provas da OAB e que, lógico, eu tenho que cobrar também aqui nas minhas provas, tá bom? Porque se não for para sacanear o aluno, eu nem venho. Então vai ser o seguinte, olha, vocês vão ler com a máxima atenção, vocês vão ler a súmula 388 do TST e a OJ 238 do TST. Porque quando a empresa estiver em falência, quando houver falência por parte da empresa, eu não aplico o artigo 467, como também não aplico o artigo 477. Para massa falida, não existe a aplicação de multa do artigo 467, desculpa. É assim, ó, a massa falida não se sujeita à penalidade do artigo 467, tá certo? E nem a multa do parágrafo 8º do artigo 477. Essa é quando eu não pago no prazo de 10 dias, a última aqui, é quando eu não pago no prazo de 10 dias as verbas rescisórias. Então é só lembrar, massa falida, né, que está passando então por falência, foi decretada falência no juízo falimentar, que é o competente. Então essas duas aí, ó, a massa falida não recebe a multa do artigo 467 e do artigo 477. A gente, na ânsia de saber, quando aparece uma questão, você esquece, às vezes você esquece,
essa consertada de cabelo aí bem discreta, vocês perceberam, né? Quando vocês têm ânsia de saber, vocês estudou muito e você pensa, já sei tudo. Aí vai lá ler o cabeçalho e esquece do detalhe que eu coloquei. A empresa ABC, com decretação de falência, não quis pagar, embora tenha reconhecido o aviso prévio, 13º, não quis pagar os seus empregados. Aí eu venho lá contando essa historinha para vocês caírem lá na pegadinha e falar que elas devem então pagar a multa do artigo 467, do artigo 477. Só que é mentira, porque eu tenho que aplicar aqui a súmula 388, tá bom? E para pessoa jurídica de direito público, eu aplico OJ 238, pessoa jurídica de direito público. Então tem lá como empregador uma autarquia. Nesses casos, se ela não pagar, ela vai ter sim a aplicação da multa do artigo 477, tá bom? Olha, submete-se a multa do artigo 477 à pessoa jurídica de direito público que não observa o prazo para pagamento de verbas rescisórias, pois nivela-se a qualquer particular em direitos e obrigações, despojando-se do jus império ao celebrar o contrato de emprego. Então, eu perdi aqui, né? Eu não aplico, então, que eles falam no direito administrativo, né? Porque é um ato comum. Então, não vou aplicar aqui o jus império, vou aplicar, então, as regras do direito privado, que ela se despoja do jus império e aí vai cair na vala comum de ser considerada na relação de trabalho comum. Tanto a multa do 467 quanto do 477 eu vou aplicar, então, para as pessoas jurídicas de direito público. Tá certo? Pois bem, por essa semana acho que as aulas estão boas de aula, né? Vão marcar live, igual eu mandei no grupo. Eu não vou colocar exercícios sobre essa matéria nessa semana, porque a coordenação explicou sobre os feriados. E, embora não apareça no grupo, tem muita gente me mandando mensagem no particular, explicando sobre a dificuldade de acompanhar as aulas, de acompanhar os exercícios, porque tem computador, porque não tem internet, porque o celular quebrou, porque o computador pifou, tá certo? Então, não achem que eu não estou respondendo as questões, eu estou respondendo sim. Quando é uma questão relacionada à matéria, aí que eu tenho que parar e tenho que ler tudo, mas não aconteceu isso, eu vi lá que foi só uma pergunta, e antes que eu fiz essa pergunta, já vieram as colocações de Jailson. Sinta-se à vontade, estou 24 horas à disposição, tento responder todos em dia, e essa semana começou a correção de todos os trabalhos, inclusive de peças trabalhistas que exigem um trabalho muito maior. Eu tenho que ler todas as peças para avaliar e pontuar para os alunos. Mas continuemos aí na luta, firmes de que estaremos melhores do que nos deixamos quando acabou as aulas. E mandem as dúvidas. E a próxima aula, então, eu vou começar o seguinte, ó. Vou até anotar aqui, ó. Próxima aula será sobre garantias do salário perante credores do empregado. Então, vai ser quando o empregado é o devedor. Tá certo? Próximo aí dos 20 minutos. Um grande abraço e até a próxima aula.